Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Lucas Limberti, de Literatura. Vamos lá? Mais um exemplo de questão. Temos o texto, o enunciado, as alternativas. Estou batendo nessa tecla porque eu tenho certeza que quando você for fazer essa prova, você vai seguir isso que eu estou te ensinando, você vai seguir isso que eu estou fazendo. O que temos que fazer então? Primeira coisa, ler o enunciado. Depois, circular o comando de questão. Tá? E depois, por fim, ir para as alternativas. Combinado? Bom, aqui já é resolução. Vamos lá. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que, olha, o Enem, vocês têm que levar muito a sério o que ele diz no enunciado, porque muitas vezes ele dá um encaminhamento, ele traz informações, né? Então ele está falando, por exemplo, ele podia jogar o poema e não falar de quem era, falou que era Murilo Mendes. Ah, professor, mas eu não lembro de ter estudado Murilo Mendes. Ótimo, ele te fala, situa-se na fase inicial do modernismo, tá? Murilo Mendes ele passa da primeira, ele trabalha bem ali a transição da primeira para a segunda fase, muitas vezes estudado até na segunda fase, mas digamos assim, são os anos de consolidação, né? Cuja proposta estética, então ele tem uma proposta estética, transparecem no poema por um eu lírico que, olha só, o enunciado também está cobrando aqui o conceito de eu lírico, ou seja, um valor atrelado à poesia de Murilo Mendes que compõe a voz poética que transparece a sua estética, ou seja, tem uma voz ali falando que representa a estética do Murilo Mendes que está na fase inicial do modernismo. Então, como que isso vai transparecer no poema? Tá? Então, gente, levem sempre em consideração esse exercício que eu estou fazendo com vocês. Pega esse enunciado no seu colo, não deixe escapar nada dele, no sentido de aproveitar ao máximo as informações que o Enem dá como base para você pensar a questão, circula o comando de questão e vai atrás. Então nós temos que achar aí de que forma o eu lírico transparece a proposta estética do Murilo Mendes nas fases iniciais do modernismo. Tudo bem? E aí a gente vai para o texto, né? O farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal. Isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Gente, olha que interessante. Os modernistas, eles têm uma proposta de ressignificar a ideia de Brasil sobre uma perspectiva em que o nacionalismo não é mais aquele nacionalismo romântico, sabe? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, do Gonçalves Dias, do primeiro tempo romântico, né? Então, os modernistas, eles querem pensar de forma crítica. Por exemplo, muitos deles vão recuperar o processo colonial brasileiro a fim de apontar aspectos críticos, né, da própria forma com que se contou a história do Brasil, né? Então aquilo tudo que era um nacionalismo utópico, idealizado, romântico, aqui no modernismo ele começa a transparecer já um olhar um pouco crítico, né? Se você observar o que está colocado ali, né? Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, ele está completamente transformando a figura de Cabral sob a perspectiva zoomórfica, né? Ou seja, como se ele fosse uma figura animalesca que estava chegando aqui no Brasil. E ele diz que, infelizmente, o anjo da guarda dos brasileiros não estava aqui, estava em Paris, né? E aí traz outros elementos históricos. Vocês sabem que houve uma invasão holandesa no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco, enfim. E ele traz essa dimensão histórica ao mesmo tempo que discute um pouco a infelicidade do Brasil, meio que vinculando a ausência de um anjo, né? Que estaria ali, enfim, fora indo passear em Paris e que, em função da ausência do anjo da guarda dos brasileiros, nós ficamos à mercê de uma série de, enfim, possibilidades de invasão destes, entre aspas, animais, como Cabral, né? Bom, vamos aqui às alternativas agora, né? A. Configuram um ideal de nacionalidade pela integração regional. B.
remonta o colonialismo assente sobre um viés iconoclasta. C. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. D. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. E E. Promove inovações no repertório linguístico. Tá? Então, a alternativa A fala de um ideal de nacionalidade pela integração regional. A integração regional aqui é ao contrário, né? Se você observar bem o texto, ele não está falando da integração apenas regional, ele está trazendo uma dimensão universal, seja da vinda de um português, seja do anjo que está em Paris, seja da relação com a Holanda invadindo. Então não é uma questão apenas regional, né? É uma questão universal, seria esse o problema. Já a B, então, remontar o processo colonialista, né, sobre um viés iconoclasta, né? Vejam, o que é iconoclasta? É a figura dos ícones ali guardados. Então ele está trazendo, no fim das contas, qual que é a gênese icônica do processo colonial? A chegada dos portugueses. Portanto, Pedro Álvares Cabral colocado ali como um ícone daquilo que foi o processo colonialista, né? Ou seja, aquilo que deu início, ponto de partida para o processo colonialista, que inclusive acho que vale até mencionar aqui, que é o momento que inicia a literatura de língua portuguesa, mas chamada de literatura brasileira. A literatura brasileira começa com a chegada dos portugueses, tudo bem? Então isso passa a ser um ponto de partida, como a alternativa diz, iconoclasta, né? Tudo bem? Depois C, repercute as manifestações do sincretismo religioso. Você vai perceber o que é sincretismo religioso, se você não sabe, vale a pena anotar, que é uma característica muito forte da cultura brasileira, que é a miscigenação cultural, claro, mas no âmbito religioso é a mistura de religiões, tudo bem? O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue ser sincrético na religião, ou seja, a pessoa ela é católica, mas tem comportamentos de outras religiões, sei lá, da Umbanda. A pessoa, né, é evangélica, mas tem em casa a imagem de um santo. Acho que um dos grandes exemplos para entender o sincretismo, sem entrar, né, nos detalhes e nos meandros aí das religiões, é pensar que muitos brasileiros, sei lá, são católicos, mas chega no ano novo, estão na praia, pulam as 7 ondas, né? Então, um católico pular 7 ondas é o grande reflexo da ideia de sincretismo. Mas, explicado o sincretismo, nós vamos perceber, lendo o texto, que não se trata de miscigenação religiosa, o que está colocado ali, tudo bem? Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando da farra desse anjo que foi embora, ou da farra, né? Tem uma dupla significação no que diz respeito ao processo polissêmico que o título indica, da relação daqueles que vieram aqui no Brasil, enfim, farrear na nossa cara. D. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Não, né? Na verdade, o povo brasileiro ele é formado por das suas bases estruturais por índios, que já existiam antes da chegada dos portugueses. Então, a gênese do povo brasileiro, se fosse essa a alternativa correta, ele deveria falar, no fim das contas, de um momento anterior à chegada dos portugueses. E, por fim, promove inovações no repertório linguístico. Se você olhar, não tem nenhuma grande inovação, né? O repertório linguístico utilizado, ele faz menção a características que também são típicas dos escritores modernistas, que é fazer uma pesquisa cultural. Então, uma pesquisa, olha, vamos trazer para a literatura um pouco da fala do povo, um pouco das gírias, enfim, das características, né? Então, faz barulho, vucu-vucu. Tem um pouco dessa pesquisa de linguagem que é comum nos modernistas e não uma grande inovação, né? Então a inovação não é no repertório linguístico, a inovação é na possibilidade de trazer para a literatura esse tipo de questão, tudo bem? Então pensando aí que talvez, ao meu ver, essa alternativa aí seja o grande distrator aí, tá? Tudo bem? Então mais uma questão aí para a gente pensar, enfim, nesse percurso de resolução de questões. Eu acho que eu consegui com vocês não só discutir alguns temas, mas o meu foco principal sempre foi exercitar com vocês, bater 1000 vezes na tecla entre texto, né? Caiu, sentou lá no Enem para fazer. Primeira coisa, né? Você vê que a questão 1, 2, 3, ela tem um texto, enunciado, as alternativas. Primeira coisa, enunciado. Depois,
Circula o comando de questão, lê o texto procurando a resposta, acerta a alternativa, manda bem na prova. Tudo bem? É exatamente isso que eu estava querendo fazer com vocês. Beleza. Então, só uma rápida análise aqui dessa questão. O poema Farrista de Murilo Mendes relata em linguagem coloquial a chegada de Cabral no Brasil, desconstruindo a visão ufanista dos colonizadores. O tom cômico transparece na figura de um anjo que gostava de farras, displicente com a tarefa de proteger os nativos e que, na volta de uma viagem de Paris, encontra o Brasil ocupado por portugueses e holandeses. O que não impediu de ir embora para sempre, despreocupado com o que viesse a acontecer. Grande ironia dos escritores modernistas, né? Tudo bem? Então nós temos aí este encerramento da nossa conversa aqui. Eu acho que deu para a gente pensar bastante, tá? Não deixem de assistir as nossas aulas todas. Ainda estamos em aula de regra de jogo, né? Dessa estruturação toda. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir mandar muito bem a prova de literatura se seguirem direitinho as nossas combinados aqui, tá bom? Então, espero ter contribuído com o estudo de vocês. Te vejo nas próximas aulas, tudo bem? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!